Morei numa chácara quando era criança, lá pelos meus 9 ou 10 anos. Era um lugar bonito, com muita área verde, mas o que mais me marcou foi aquele bambuzal enorme que ficava nos fundos da propriedade. Nossa, aquilo era gigante mesmo, parecia não ter fim. A gente olhava e só via bambu e mais bambu, até perder de vista. No começo achava aquilo tudo muito legal, era o lugar perfeito para brincar de esconde-esconde, sabe? Mas aí, com o tempo, comecei a perceber que tinha algo errado com aquele lugar. Algo que não dava para explicar direito. Lembro que a primeira coisa estranha que notei foi o barulho. De dia, o bambuzal era só o barulho normal do vento batendo nas folhas e nos caules. Aquele som de coisa oca balançando. Mas de noite era diferente. A gente começou a escutar umas tosses. Não eram tosses normais. Eram como se alguém estivesse se engasgando forte, sabe? Como quando a pessoa está quase sufocando. E o mais estranho é que nunca era só uma pessoa tossindo. Eram várias, em lugares diferentes do bambuzal. Como se tivesse um monte de gente espalhada lá dentro, toda sufocando ao mesmo tempo. Meu pai dizia que era só o vento passando pelos bambus que fazia esse barulho estranho. Minha mãe falava que devia ser algum bicho, talvez gambá ou algum outro animal do mato. Mas eu sabia que não era nada disso. Aquilo era tosse de gente mesmo. E aí, depois de um tempo, começamos a ver as luzes. Eram pontinhos vermelhos que apareciam entre os bambus de noite. Exatamente como a brasa de um cigarro ou cachimbo aceso. Elas ficavam lá, paradas por um tempo. Depois se moviam devagar, como se alguém estivesse andando com elas. Às vezes sumiam de repente, depois apareciam em outro lugar. Meu irmão mais velho, que tinha uns 16 anos na época, disse que ia investigar. Numa noite, ele pegou uma lanterna e foi até a borda do bambuzal. Não entrou, só ficou olhando de fora, apontando a luz para dentro. Ele disse que não viu nada além dos bambus balançando com o vento. Mas quando voltou para casa, estava pálido, com uma cara estranha. Quando insisti para ele contar o que tinha visto, ele só falou: "Tem gente lá dentro, muita gente." E não quis falar mais nada. As coisas começaram a ficar mais estranhas quando notamos que objetos desapareciam. No começo eram coisas pequenas. Uma tesoura de jardim que meu pai deixou perto do bambuzal, um chapéu que caiu quando minha mãe estendendo roupa perto de lá, um carrinho de brinquedo que deixei no quintal. Tudo sumia sem explicação. A gente procurava por todo canto e não achava. Até que um dia encontrei meu carrinho. Estava no meio do bambuzal, bem longe da borda, onde eu nunca teria ido brincar. Quem tinha levado ele até lá? Os cachorros também agiam estranho perto daquele lugar. A gente tinha 3, o Rex, a Mel e o Pingo. Eram cachorros de chácara mesmo, acostumados com mato, bichos e tudo mais. Não tinham medo de nada, mas eles nunca entravam no bambuzal. Ficavam na borda, latindo para dentro, mas não passavam dali. Uma vez, o Rex, que era o mais corajoso, entrou correndo atrás de alguma coisa. Poucos minutos depois, a gente ouviu ele ganindo, um som de dar dó. Ele voltou correndo, de rabo entre as pernas, tremendo todo, como se tivesse apanhado muito. Mas não tinha marca nenhuma nele, nenhum ferimento visível. Depois desse dia, nenhum dos cachorros chegava nem perto da entrada do bambuzal. Eles desviavam o caminho, davam a volta toda se precisassem passar por ali. E se a gente tentasse levar eles se debatiam, latiam desesperados e fugiam na primeira oportunidade. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ouvir a risada. Era sempre de madrugada, lá pelas 3 ou 4 horas. Eu acordava com aquele som e já sabia que vinha do bambuzal. Não era uma risada alegre, de felicidade. Era uma gargalhada estranha, aguda, que começava baixinho e ia aumentando até ficar bem alta, e depois diminuía de novo, como se a pessoa não conseguisse controlar, sabe? E o pior é que, depois de um tempo,
começaram a ser várias risadas juntas, em momentos diferentes, como se tivesse um grupo de pessoas lá, achando graça de alguma coisa no meio da madrugada. Meus pais diziam que eu estava sonhando, que era imaginação, mas eu via que eles também ficavam inquietos de noite, principalmente minha mãe. Ela passou a fechar todas as janelas antes de escurecer, mesmo no calor, e colocava sal grosso nas portas e janelas que davam para o lado do bambuzal. Ela nunca tinha sido dessas coisas antes. Um dia, criei coragem e perguntei para o seu Zé, um senhor que morava na chácara vizinha há mais de 30 anos. Ele era antigo na região, conhecia todas as histórias do lugar. Quando perguntei sobre o bambuzal, ele ficou sério, me olhou como se estivesse decidindo se devia ou não me contar algo. Aí, ele suspirou e falou: "Aquele lugar não é bom, menino. Antes de ser bambuzal, era um cemitério antigo, não oficial, sabe? Era onde enterravam gente que morria de doença ruim, que ninguém queria perto do cemitério da igreja." Fiquei gelado quando ele falou isso. Ele continuou: "Dizem que teve uma época que muita gente morreu de tuberculose por aqui. Doença feia, faz a pessoa tossir até não poder mais. E o tratamento antigamente era fumar umas ervas, acender uns cachimbos com remédio. Mas não adiantava muito. A maioria morria mesmo." Perguntei então por que a gente ouvia risadas, se era um lugar tão triste. Seu Zé ficou mais sério ainda. "Tem um tipo de tuberculose que faz isso. No final, quando a pessoa está quase morrendo, ela começa a rir sem parar. Não é de felicidade, não. É o corpo dela entrando em desespero mesmo. Dizem que é a risada da morte." Aquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela do meu quarto, que dava para o bambuzal. E lá pelas 3 da manhã, vi várias daquelas luzes vermelhas se movendo entre os bambus. E ouvi. Primeiro as tosses, depois as risadas, que foram aumentando, até parecer que tinha uma multidão rindo lá dentro. De repente, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo, e veio o silêncio total. No dia seguinte, encontrei nosso cachorro Pingo morto na beira do bambuzal. Não tinha marca nenhuma nele, parecia estar dormindo. Mas o focinho dele tinha uma expressão de puro medo, como se tivesse visto algo terrível antes de morrer. Foi aí que meus pais decidiram que a gente ia se mudar. Em menos de um mês, deixamos a chácara. Anos depois, já adulto, voltei àquele lugar por curiosidade. A casa ainda estava lá, mas o bambuzal tinha sido cortado. No lugar, tinha agora um loteamento novo, com várias casinhas pequenas. Conversei com alguns moradores e perguntei se eles já tinham ouvido alguma coisa estranha por ali. Uma senhora me olhou desconfiada e respondeu: "Por que a pergunta? Você também ouve as tosses e as risadas de noite?" Fiquei arrepiado. Ela continuou: "Cortaram os bambus, mas eles voltam, e aquelas pessoas também. Principalmente nas noites de lua nova, quando está tudo escuro." Não fiquei para descobrir mais. Mas até hoje, quando escuto alguém tossindo forte ou uma risada mais alta no meio da noite, sinto aquele mesmo medo que sentia quando criança, olhando pela janela para aquele bambuzal sem fim. Quando me separei, decidi recomeçar em um lugar tranquilo. Acabei alugando uma chácara pequena, afastada da cidade. Era um lugar simples, com uma casa de 2 quartos, uma varanda e muito mato ao redor. Levei meu filho Lucas, de 6 anos, comigo. No começo foi difícil para ele sair da escola, deixar os amiguinhos, mas aos poucos ele foi se adaptando à vida no campo. Logo nos primeiros dias, apareceu um gato preto na propriedade. Não era um gato comum. Era grande, com olhos amarelos muito vivos e espertos. Nunca tinha visto um gato olhar para a gente daquele jeito, como se estivesse pensando, avaliando. O Lucas adorou o bicho desde o primeiro momento.
começou a dar comida para ele e logo o gato estava praticamente morando com a gente. Não me importei muito, achei até bom meu filho ter uma companhia, já que não tinha outras crianças por perto para brincar. Depois de umas 2 semanas, notei que o Lucas conversava muito com o gato. Normal, né? Criança faz isso mesmo. Só que às vezes eu pegava ele falando baixinho com o bicho e quando eu me aproximava, ele parava na hora. Uma vez perguntei com quem ele estava falando e ele respondeu na maior naturalidade. Com o Pretinho, ué. Ele está me contando histórias da chácara. Achei engraçado, imaginação de criança, mas aí comecei a notar outras coisas estranhas. O Lucas estava ficando mais quieto, mais sério. Não era mais aquele menino alegre e tagarela. Passava horas sozinho no quarto, só ele e o gato. Quando tentava entrar, ele ficava bravo, dizia que estavam tendo uma conversa particular. Estranhei, mas pensei que podia ser só uma fase. Talvez ainda estivesse processando a separação, usando o gato como confidente. Uma noite acordei com um barulho na cozinha. Fui ver o que era e encontrei o Lucas em pé na frente da geladeira aberta. O gato preto estava sentado na mesa, observando. Perguntei o que ele estava fazendo àquela hora e ele respondeu sem me olhar. O Pretinho disse que está com fome. Ele quer carne. O modo como falou me deu um arrepio. Não parecia a voz do meu filho. No dia seguinte, encontrei todos os brinquedos dele quebrados no quintal. Quando perguntei por que tinha feito aquilo, ele disse que o Pretinho não gostava de brinquedos, que achava coisa de criança boba. Tentei conversar sobre isso, explicar que não podia ficar quebrando as coisas só porque o gato mandou, mas ele ficou muito irritado, gritou comigo de um jeito que nunca tinha feito antes. As coisas pioraram na semana seguinte. A professora da escola rural ligou dizendo que o Lucas tinha machucado um coleguinha. Disse que ele tinha empurrado o menino do balanço com muita força e, quando questionado, disse que o Pretinho mandou. Fiquei muito preocupado. Quando voltamos para casa naquele dia, tentei ter uma conversa séria com ele. Falei que gatos não falam, que era tudo imaginação dele e que não podia machucar os outros. Ele me olhou de um jeito estranho, muito sério para uma criança de 6 anos e disse: "O Pretinho não gostou do que você falou. Ele disse que você vai ver." Naquela noite, acordei com arranhões no braço. Não eram arranhões profundos, mas estavam lá, como se um gato tivesse passado as unhas de leve na minha pele durante a noite. Decidi que o gato tinha que ir embora. No dia seguinte, esperei o Lucas ir para a escola e peguei o Pretinho. Coloquei numa caixa de transporte que tinha comprado e levei para bem longe, do outro lado da cidade, perto de uma fazenda. Deixei ele lá e voltei. Sabia que o Lucas ia ficar triste, mas estava começando a ficar realmente preocupado com aquela relação estranha. Quando contei para o Lucas que o gato tinha fugido, ele não chorou como eu esperava. Só me olhou fixamente e disse: "Ele vai voltar. Ele sempre volta." Fiquei aliviado quando, depois de alguns dias, o Lucas pareceu voltar ao normal. Voltou a brincar, a sorrir. Parecia ter esquecido do gato. Até comentei com minha mãe que tinha sido só uma fase esquisita. Uma semana depois, acordei no meio da noite com o Lucas parado ao lado da minha cama. Tomei um susto. "O que foi, filho? Teve um pesadelo?" "O Pretinho morreu hoje," ele disse com uma voz monótona. "Um carro passou por cima dele na estrada. Ele me contou antes de ir." Fiquei gelado. Como ele poderia saber? Tentei dizer que tinha sido só um sonho, mas ele continuou: "Não foi sonho. O Pretinho veio me dizer adeus, mas ele vai voltar. Ele sempre volta." No dia seguinte, um vizinho bateu na nossa porta. Disse que tinha encontrado um gato preto morto na estrada perto da nossa chácara. Perguntou se era nosso. Era o Pretinho. De alguma forma, ele tinha conseguido voltar de onde eu o tinha deixado, uma distância de quase 20 quilômetros. O Lucas quis fazer um enterro para o gato. Fizemos uma pequena cerimônia no fundo do quintal, embaixo de uma árvore. Ele não chorou, ficou sério o tempo todo. Depois disso,
Ele ficou 3 dias sem falar, completamente mudo. Não ia para a escola, mal comia. Só ficava sentado olhando pela janela. Os médicos disseram que era uma reação ao trauma, que logo passaria. No 3º dia, acordei de madrugada com uma sensação estranha. O Lucas estava em pé na porta do meu quarto, me olhando. Só que não parecia o meu filho. Era o jeito dele de olhar. Parecia mais velho, mais calculista. Lucas, o que foi, filho? Ele voltou, pai, disse, com um sorriso que nunca tinha visto no rosto dele. O pretinho voltou, mas ele não quer mais brincar comigo. Disse que agora quer brincar com você. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Na mesma hora, ouvi um miado. Olhei para os pés do Lucas e lá estava um gato preto, idêntico ao pretinho. Os mesmos olhos amarelos, brilhantes, me encarando. Mas, como? Ele sempre volta, pai. É o que eu te falei. E agora ele quer brincar com você. E as brincadeiras dele são muito, muito divertidas. O Lucas deu meia volta e saiu do quarto. O gato ficou mais um segundo me encarando, então seguiu meu filho. Nos dias seguintes, o Lucas voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Conversava, brincava, ia para a escola. Mas o gato está sempre por perto, olhando, esperando. À noite, às vezes, acordo com o peso dele sobre meu peito. Ele fica ali, parado, me encarando com aqueles olhos amarelos. E tenho certeza que o ouço sussurrar coisas, com uma voz que não é de gato, nem de criança. Uma voz antiga e fria. Ainda não sei o que ele quer comigo, mas sinto que logo vou descobrir. Ontem à noite, encontrei o Lucas sentado na cozinha no escuro, conversando com o gato. Quando perguntei o que estavam fazendo, ele sorriu e disse: "O pretinho está me contando como vai ser quando você for embora, pai. Ele diz que vai ser divertido. Só nós dois. Não durmo direito desde então. Estou pensando em irmos embora daqui. Mas algo me diz que não importa para onde vamos, o pretinho vai estar lá. Porque, como o Lucas disse, ele sempre volta." A gente se mudou para a chácara no ano passado. Eu, minha esposa e nosso filho de 5 anos. Era um lugar tranquilo, com muito verde e um riozinho passando nos fundos. A casa não era grande coisa, precisava de reforma, mas tinha um quintal enorme onde o Pedro podia brincar à vontade. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O Pedro adorou o lugar. Passava o dia correndo atrás das galinhas e explorando o pomar. O problema começou quando ele tomou o primeiro banho no banheiro da casa. Era um banheiro antigo, com uma banheira de pés no estilo antiga, dessas de ferro. Lembro que achei até charmosa quando vi pela primeira vez. Enchi a banheira para dar banho nele, como fazia todos os dias. Mas assim que coloquei ele na água, o Pedro começou a chorar e querer sair. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse que tinha um menino na água que queria puxar o pé dele. Na hora, não dei muita importância. Crianças têm dessas coisas, né? Imaginam, inventam histórias. Pensei que era só medo do lugar novo, da banheira diferente. Consegui convencer ele a terminar o banho, mas percebi que ele ficou o tempo todo olhando para a água, assustado. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele não queria entrar na banheira de jeito nenhum. Chorou, esperneou. Dessa vez falou que o menino da água tinha falado com ele. Perguntei o que o tal menino tinha dito, e o Pedro respondeu que o menino queria brincar com ele debaixo da água. Aquilo me deu um arrepio, confesso, mas continuei achando que era só coisa da cabeça dele. Decidi dar banho de chuveiro uns dias para ver se ele esquecia essa história. E por um tempo funcionou. Ele tomava banho de chuveiro sem problemas, até parecia ter esquecido do tal menino da água. Umas 2 semanas depois, a minha esposa teve que ir para a cidade resolver umas coisas e eu fiquei sozinho com o Pedro. Era fim de tarde e ele tinha brincado muito na terra, estava imundo. Decidi que era melhor dar um banho de banheira mesmo, para ele ficar bem limpo. Enchi a banheira e chamei ele.
Quando viu, começou a chorar de novo, dizendo que não queria, que o menino ia pegar ele. Tentei conversar, explicar que não existia menino nenhum, que era só água normal. Mostrei para ele, mexi na água, falei que não tinha nada ali. Depois de muita conversa, consegui convencer ele a entrar. No começo ficou tenso, olhando para a água o tempo todo. Mas aos poucos foi relaxando e até começou a brincar com os patinhos de borracha que a gente tinha comprado. Saí 1 minuto para buscar uma toalha limpa no quarto. Juro que foi só 1 minuto. Quando voltei, ouvi os gritos. O Pedro estava gritando como nunca tinha ouvido antes. Um grito de puro terror. Corri para o banheiro e vi uma cena que nunca vou esquecer. Meu filho se debatendo na banheira como se alguém estivesse segurando ele debaixo d'água, mas não tinha ninguém lá. Ele estava completamente sozinho na banheira. Corri e puxei ele para fora. Ele estava molhado, tossindo, cuspindo água. Abraçou meu pescoço com tanta força que quase não conseguia respirar. Estava tremendo, em pânico. Quando conseguiu falar, disse entre soluços: "O menino quase me afogou, pai. Ele puxou minha perna. Ele é mau." O Pedro chorou por horas. Não conseguia se acalmar. Liguei para minha esposa, que voltou na mesma noite. Dormimos os 3 juntos na cama, com o Pedro no meio. Ele acordou várias vezes durante a noite, chorando e dizendo que o menino estava no quarto. No dia seguinte, decidimos dar banho nele na cozinha mesmo, com uma bacia. Ele ainda estava muito assustado. O que mais me perturbou foi o que descobrimos depois. A esposa comentou com uma vizinha mais antiga da região sobre o que tinha acontecido. A senhora ficou pálida e perguntou se a gente sabia a história da casa. Disse que uns 30 anos atrás, uma família morava ali e o filho deles, um menino de mais ou menos a idade do Pedro, tinha se afogado naquela mesma banheira. A mãe tinha saído do banheiro por um instante e, quando voltou, encontrou o filho debaixo d'água. Não conseguiram salvar. A gente tentou, sabe? Tentamos continuar morando lá. Trocamos a banheira, reformamos o banheiro inteiro, mas não adiantou. O Pedro continuava tendo pesadelos. Dizia que via o menino pela casa, principalmente perto de qualquer lugar com água. Uma vez, encontrei ele conversando sozinho com a torneira aberta, a água escorrendo. Quando perguntei com quem ele estava falando, disse que era o menino da água, que o menino estava com raiva porque a gente tinha tirado a banheira dele. As coisas pioraram quando o Pedro começou a acordar molhado. Não era xixi, era água mesmo. Como se alguém tivesse jogado água nele durante a noite. Uma manhã, encontramos pegadas molhadas pelo corredor, pequenas, do tamanho de uma criança, que iam do banheiro até a cama do Pedro. Não tinha como explicar aquilo. Foi a gota d'água pra gente. Minha esposa tem uma tia que é espírita e pedimos ajuda. Ela veio até a chácara e fez umas orações, passou uns banhos de ervas na casa toda, especialmente no banheiro. Disse que tinha uma energia muito pesada ali de sofrimento. Que o espírito da criança que morreu não tinha entendido o que aconteceu e estava preso ao local. Ela tentou ajudar o espírito a seguir em frente, fez um trabalho espiritual bem forte. Por um tempo, pareceu funcionar. O Pedro parou de falar do menino, não tinha mais pesadelos. A gente até começou a achar que as coisas tinham se resolvido. Até aquela noite. Acordei com a sensação de estar sendo observado. Abri os olhos e vi um menino parado ao lado da nossa cama. Não era o Pedro, que estava dormindo no quarto dele. Era outro menino, mais ou menos da mesma idade. Estava molhado, pingando água no chão, e me olhava fixamente. Fechei os olhos com força, pensando que era um sonho. Quando abri de novo, o menino não estava mais lá, mas tinha uma poça de água no chão, exatamente onde ele estava. No dia seguinte, o Pedro disse no café da manhã: "O menino da água não gosta dos adultos. Ele disse que vai levar vocês também." A gente se mudou na semana seguinte. Não dava mais para ficar naquela casa. Deixamos quase tudo para trás, só levamos o essencial. Hoje moramos na cidade, num apartamento.
Não tem quintal nem pomar, mas pelo menos o Pedro não fala mais do menino da água. Às vezes, ainda pego ele olhando fixamente para a água da banheira, como se esperasse ver alguém lá. E de vez em quando, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém molhado parado ao lado da minha cama. Mas nunca mais vi o menino. O que mais me assusta é pensar que talvez a gente não tenha deixado ele para trás, que talvez ele tenha vindo com a gente de alguma forma. Porque mesmo aqui, longe daquela chácara, de vez em quando ainda encontramos pequenas poças de água inexplicáveis pela casa. Herdei uma chácara do meu avô faz uns 2 anos. É um lugar bonito, com muito mato, umas árvores antigas e uma casa simples. No fundo da propriedade tem uma área com vários eucaliptos bem altos que já estavam lá há décadas. Meu avô sempre dizia que aquela parte era para ficar intocada, mas nunca explicou o motivo direito. Só falava que árvore velha guarda história e outras coisas que velho gosta de dizer. Mês passado, resolvi limpar aquela área. Os eucaliptos estavam muito próximos da casa e, com as tempestades de verão, fiquei com medo de algum cair em cima do telhado. Chamei um pessoal que faz esse tipo de serviço aqui na região. Eram 3 homens que chegaram cedo, com motosserras e equipamentos. Expliquei o que queria e mostrei as árvores que precisavam ser cortadas. Eram umas 7 ou 8, as mais inclinadas e velhas. Os caras começaram o trabalho logo depois do café da manhã. Fiquei por perto, supervisionando e ajudando a carregar alguns troncos menores. O dia estava quente e abafado, daquele jeito que só interior de São Paulo consegue ser em janeiro. No finalzinho da manhã, eles já tinham derrubado 4 árvores sem problema. Daí teve uma que deu trabalho. Era a maior de todas, um eucalipto antigo que devia ter uns 20 metros de altura. O tronco era grosso e os homens tiveram que usar técnicas especiais para fazer ele cair na direção certa. Quando a árvore finalmente caiu, fez um barulho enorme que ecoou pela propriedade toda. Lembro que até os passarinhos pararam de cantar por um tempo. Um dos trabalhadores, o mais velho deles, foi examinar o tronco caído e de repente chamou os outros. Fui ver o que tinha acontecido. Quando cheguei perto, vi que eles estavam olhando para o buraco que ficou no chão onde antes era a raiz da árvore. No meio da terra revirada, tinha umas cordas velhas, daquelas grossas de sisal, todas apodrecidas e enterradas. As cordas estavam amarradas em forma de nós, como se tivessem sido usadas para amarrar algo ou alguém. O trabalhador mais velho pegou uma das cordas e mostrou para mim. Tinha manchas escuras que ele disse que podiam ser sangue, mas estava tudo tão velho e sujo que era difícil ter certeza. O que realmente me assustou foi o que vimos quando olhamos para o tronco caído. Na parte de baixo do tronco, onde ficava mais próximo do chão, tinha marcas. Não eram marcas normais, de machado ou ferramenta. Eram marcas de unhas humanas, dezenas delas, como se alguém tivesse tentado escalar o tronco usando apenas as mãos, com tanta força que deixou as marcas cravadas na madeira. Algumas marcas eram profundas, como se a pessoa tivesse feito muita força. O mais perturbador é que as marcas iam até uns 2 metros de altura. Os trabalhadores ficaram quietos, olhando aquilo. Daí o mais velho falou: "Isso não é coisa boa, moço. Alguém sofreu aqui." Ele sugeriu que parássemos o trabalho por aquele dia. Os outros concordaram rapidamente. Disse que voltariam no dia seguinte, mas dava para ver nos olhos deles que não queriam. Acabei concordando e eles foram embora antes mesmo do almoço. Fiquei sozinho na chácara. A curiosidade era maior que o medo, então voltei para examinar o buraco e o tronco. Cavei um pouco mais e encontrei mais cordas. E pior, pedaços de tecido que pareciam de roupa, antigos, mas reconhecíveis.
Pensei em chamar a polícia, mas algo me dizia que aquilo era muito velho, provavelmente de décadas atrás. Decidi esperar até o dia seguinte e consultar os trabalhadores, que conheciam melhor a região e suas histórias. Quando a noite chegou, fiquei na varanda, tomando uma cerveja e tentando não pensar muito no que tinha encontrado. Foi quando escutei um gemido baixo, distante, vindo da direção dos eucaliptos. No começo achei que era algum animal, talvez um cachorro perdido ou uma onça. Tem algumas na região, mas o som foi ficando mais claro. Era um gemido humano, de dor, como se alguém estivesse sofrendo. Peguei uma lanterna e, contra todo bom senso, fui investigar. A lua estava cheia, o que ajudava a iluminar o caminho, mas mesmo assim era difícil enxergar entre as árvores. Os gemidos continuavam, parecendo vir de um lugar e depois de outro, como se a fonte estivesse se movendo. Cheguei até o eucalipto cortado e iluminei o buraco com a lanterna. Estava exatamente como tínhamos deixado mais cedo. Foi aí que senti. Um calafrio subiu pela minha espinha, mesmo naquele calor. Tive certeza absoluta que alguém estava me observando. Virei a lanterna em todas as direções, mas não via ninguém. Os gemidos tinham parado. Só se ouvia o barulho dos grilos e o vento nas folhas dos eucaliptos. Decidi voltar para casa, andando o mais rápido que podia, sem correr. Na manhã seguinte, os trabalhadores não apareceram. Liguei para o número que tinham me deixado, mas ninguém atendeu. Acabei indo até a cidade e descobri que eles tinham ido embora, dizendo que não voltariam à minha propriedade. O dono do mercadinho me contou que há muitos anos, antes mesmo do meu avô comprar a chácara, aquele lugar tinha sido cenário de uma história terrível. Um fazendeiro cruel que prendia pessoas em árvores como castigo. Algumas até morreram amarradas lá. Voltei para a chácara decidido a terminar eu mesmo o trabalho. Pelo menos recolher os troncos que já tinham sido cortados. Quando cheguei, o sol já estava se pondo. Tomei um banho rápido e fui para a cozinha preparar algo para comer. De repente, a luz acabou. Isso é comum na roça, então não me preocupei muito. Acendi algumas velas e continuei o que estava fazendo. Foi quando notei uma sombra na parede que não correspondia à minha. Era mais alta, mais fina, e se movia de um jeito estranho, como se flutuasse em vez de andar. Virei rápido, mas não havia ninguém ali além de mim. A sombra tinha sumido. Convenci a mim mesmo que era só a luz das velas brincando com minha imaginação. Depois de comer, fui para o quarto. A luz ainda não tinha voltado. Deitei com uma vela acesa na mesa de cabeceira. Estava quase pegando no sono quando escutei passos do lado de fora. Passos pesados, arrastados. Olhei pela janela e não vi ninguém, mas os passos continuavam. Fechei a janela e tranquei. Os gemidos voltaram, mais altos agora. Pareciam vir de todos os lados. Não dormi aquela noite. De madrugada, a luz voltou subitamente, acordando todas as lâmpadas que eu tinha deixado ligadas. A aproveitei e acendi todas as outras também. A claridade afastou um pouco do medo. Quando amanheceu, saí para verificar se tinha alguma marca de passos lá fora. Não tinha nada visível, mas notei que várias árvores tinham marcas novas no tronco. Marcas de arranhões, como se alguém tivesse subido nelas recentemente. Nos dias seguintes, contratei outra equipe para terminar o trabalho. Eles não encontraram mais nada estranho e conseguiram cortar todas as árvores que eu queria. Mas os gemidos continuam. Toda noite, quando o sol se põe, eles começam. Baixinho no começo, depois mais alto. E a sombra. Ela me segue pela casa, pelas paredes. Quando estou entre os eucaliptos que sobraram, sinto que ela está logo atrás de mim. Nunca consigo vê-la diretamente, só pelo canto do olho ou refletida nas janelas. Já pensei em vender a chácara, mas algo me diz que não adiantaria, que essa sombra agora está ligada a mim, não ao lugar. E sei que, de alguma forma, ela quer justiça pelo que aconteceu ali, entre aqueles eucaliptos há tantos anos atrás.
Tenho uma chácara que pertence à minha família há muitos anos. É um lugar bonito, com bastante área verde, algumas árvores frutíferas e uma vista linda para o nascer do sol. A propriedade tem 2 casas, a principal, onde a gente sempre fica, e uma menor nos fundos. Essa casa pequena ficou fechada por uns 7 anos, mais ou menos. Ninguém entrava lá, só usávamos como depósito. Meu pai dizia que aquela casa tinha energia pesada, mas nunca acreditei muito nessas coisas. Aí, no mês passado, começaram umas reformas na casa principal. O pedreiro disse que ia precisar mexer na parte elétrica e hidráulica e que seria melhor a gente não dormir lá por uns dias. Como eu estava sozinho naquele fim de semana e não queria ir para a cidade, decidi limpar a casa dos fundos e dormir lá. A casa era simples, só tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Passei a tarde inteira limpando, tirando teias de aranha, espantando os bichos que tinham se instalado por lá. Tive que trocar alguns lençóis mofados e limpar bastante poeira. Tava muito abafado também, aquele calor típico de interior, sabe? Abri todas as janelas para ventilar e deixei a porta aberta enquanto arrumava as coisas. Já estava começando a escurecer quando terminei de limpar. Comi alguma coisa que tinha levado comigo, tomei um banho e me preparei para dormir. E aí que vem a parte estranha. Quando fui deitar, fechei tudo direitinho. Testei a maçaneta da porta umas 3 vezes para confirmar que estava trancada. Até empurrei com força para ter certeza. Eu sempre faço isso, sou meio paranoico com segurança. Deitei e fiquei mexendo no celular até o sono chegar. Acordei no meio da noite com uma sensação muito esquisita, como se alguém tivesse me cutucado. Abri os olhos e a casa estava num silêncio total. Só que aí, escutei uma coisa que me gelou a espinha. Alguém chamou meu nome. Não foi alto, foi tipo um sussurro, mas bem claro. Ricardo. Pensei que estava sonhando, mas aí escutei de novo. Ricardo, vem cá. Era uma voz de mulher, bem baixinha, como se estivesse na sala. Fiquei imóvel na cama, sem conseguir me mexer. Meu coração estava disparado. Eu sabia que estava sozinho na chácara toda. Nem os caseiros estavam por perto naquele fim de semana. Pensei em ligar para alguém, mas era 3 da manhã. Acabei pegando no sono de novo, de tão cansado que estava. Quando acordei de manhã, a primeira coisa que notei foi que estava mais frio que o normal. Depois percebi algo que me deixou muito assustado. A porta da frente estava destrancada e entreaberta. Tenho certeza absoluta que tranquei aquela porta. Comentei com o pedreiro quando ele chegou, mas ele só deu de ombros e falou que às vezes as fechaduras antigas emperram. Não falei mais nada, mas fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. Na segunda noite, a mesma coisa aconteceu. Só que dessa vez eu estava mais alerta. Tranquei a porta e cheguei a colocar uma cadeira encostada na maçaneta, daquele jeito que a gente vê em filme. Acordei de madrugada sentindo um cheiro forte de café. Isso mesmo, café recém-passado. E de novo aquela voz chamando meu nome. Ricardo, o café tá pronto. Fiquei paralisado, suando frio. Não tive coragem de levantar. Apertei os olhos e repeti mentalmente que era só minha imaginação. Quando o sol começou a nascer, levantei. E adivinha, a porta estava aberta de novo. A cadeira tinha sido arrastada para o lado. E na cozinha, a chaleira velha estava em cima do fogão. Pensei em ir embora naquele dia mesmo. Mas o pedreiro disse que precisava de mais um dia para terminar a obra. Decidi aguentar mais uma noite. Foi a pior decisão que tomei. Dessa vez, além de trancar a porta, empurrei o guarda-roupa na frente dela. Era pesado. Precisei fazer bastante força. Não tinha como aquela porta abrir sem fazer um barulho enorme. Deitei com uma lanterna do lado e tentei ficar acordado o máximo possível. Acabei dormindo sem perceber. Acordei com o som de passos no corredor. Eram passos leves, como de alguém descalço andando devagar. Olhei para o relógio, 4 da manhã. Aí, escutei a voz de novo, mais perto, quase ao lado da minha cama.
Ricardo, tá na hora de você ir. Meu corpo inteiro congelou. Senti como se alguém tivesse passado a mão no meu cabelo. Foi tão real que cheguei a sentir o calor da mão. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, aquelas orações que a avó ensina quando a gente é criança. Quando abri os olhos de novo, já estava amanhecendo. A primeira coisa que vi foi a porta aberta. O guarda-roupa continuava no mesmo lugar, mas a porta tinha de alguma forma se aberto. Isso era impossível, fisicamente impossível. Foi aí que vi algo que me fez sair correndo daquela casa. Na poeira do chão do corredor tinham pegadas molhadas, pegadas pequenas, como de uma mulher, e elas iam da porta do meu quarto até a cozinha. Saí da casa sem nem pegar minhas coisas. Fui direto para a cidade e só voltei com meu tio, que é mais velho e conhece a história da chácara. Ele contou que antes da minha família comprar aquele lugar, morava lá uma senhora que foi encontrada morta na cozinha. Ninguém soube dizer se foi acidente ou outra coisa. E o mais estranho, ela morreu fazendo café de madrugada. A casa dos fundos era onde ela morava. Nunca mais dormi naquela casa. A reforma acabou. Voltei para a casa principal, mas até hoje escuto às vezes, de madrugada, alguém me chamando baixinho. E quando acordo, sempre tem um cheiro fraco de café no ar. Não conto isso para muita gente porque sei que parece loucura. Mas aconteceu. E tenho certeza que aquela senhora, por algum motivo, queria me mostrar alguma coisa na cozinha.